Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fernando Gripe e você está no vídeo de estreia do nosso canal. O que o exercício tem a ver com isso? A ideia desse espaço aqui é promover conversas e discussões sobre o impacto e a importância do exercício físico na vida das pessoas. Queremos também que aqui seja um ambiente de troca, compartilhamento e divulgação de informações científicas de qualidade. Nosso objetivo principal é discutir esse tema de forma descomplicada, acessível ao grande público. Porém, a gente não abre mão do rigor científico e do acesso às mais recentes pesquisas sobre esse fascinante tema. A ideia é que a cada semana nós tenhamos um bate-papo com um pesquisador cujo objeto de estudo seja o exercício físico. Além de falar um pouquinho sobre suas pesquisas, o pesquisador poderá compartilhar conosco os resultados das mais recentes estudos e as evidências científicas sobre esse assunto. E para começar, o programa de estreia não poderia ter um assunto mais atual, algo que tem impactado profundamente a forma como vivemos e como nos relacionamos com as outras pessoas. Eu estou falando da pandemia do novo coronavírus. Já se passaram mais de 4 meses desde que a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia. Mais de 15 milhões de pessoas já foram infectadas e esse número chega a mais de 2 milhões no Brasil. Até a data de hoje, são mais de 600 mil mortes no mundo e, no Brasil, esse número chega a mais de 80 mil pessoas. Enquanto não temos a vacina, atualmente temos 3 comportamentos que nos ajudam à prevenção dessa doença. O isolamento social, a higienização, com a necessidade de mudança dos nossos hábitos, principalmente devido ao isolamento, a prática do exercício físico está comprometida dentro desse novo cenário. Com fechamento das academias, equipamentos, instalações para a prática de atividades físicas, a proibição de aglomeração de pessoas, Isso nos leva a novos desafios que são colocados para aqueles que querem se manter ou adotar um comportamento não sedentário. E aí surge a seguinte pergunta, O que a ciência tem a nos dizer sobre essa nova situação, sobre a pandemia, sobre o coronavírus e o exercício físico? Podemos nos perguntar de que forma que a pandemia influencia e influenciará o nosso hábito de se exercitar. De que forma que o exercício físico pode ajudar na prevenção e no combate ao novo coronavírus? E como será se exercitar no mundo pós-pandemia, dentro do que a gente chama de novo normal? Antes de chamar o nosso convidado, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, acionar as notificações e, se possível, deixar seus comentários com perguntas, sugestões e críticas ao nosso trabalho. Eu vou chamar a vinheta e já eu trago o nosso convidado de hoje. Bom, e nós já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, é o professor Marcos Fabrício. O Marcos Fabrício ele é graduado em Educação Física pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, é mestrado e doutorado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente ele é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Nessa instituição, ele é orientador de mestrado e doutorado e tem experiências na área da fisiologia e na fisiologia do exercício. O Marcos Fabrício ele é o entrevistado de hoje e também vai ser o nosso colega aqui de canal, Será o nosso companheiro nesse projeto. Ô Marcos, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Faça as suas saudações iniciais aí. Fala, Fernando, tudo bom aí com você? Um abraço aí, mesmo de longe, há 4 meses que a gente não se vê pessoalmente, mas continuamos assim no nosso bate-papo quase que diário aí, mesmo que de forma virtual, Então é uma satisfação enorme, dar início aí à atividade desse canal e eu tenho certeza que a gente vai levar muito conteúdo através de um bate-papo acessível a todos, mas baseado em ciência, sem achismo. Muito bom. Então, Fabrício, a ideia do canal é que você fala um pouquinho sobre as suas pesquisas, a sua formação, vamos dizer assim, o seu caminho científico, o que você tem pesquisado, qual tem sido
seu objeto de estudo, logicamente relacionado com o exercício físico. Muito bom, Fernando. Bom, eu tenho, na verdade, atuado na pesquisa, né? Eu tenho trabalhos na área de atividade física e também em outros temas, né? Como nutrição. Eu tenho linha de pesquisa voltada para nutrição e eu tenho linha de pesquisa voltada para atividade física, inclusive também associação, né? Atividade física, nutrição e alguns outros trabalhos também em paralelo com os colegas aqui. Na área da atividade física, né? A gente tem aqui um grupo de pesquisa que atua muito na vertente dos efeitos cardiometabólicos, né, do exercício. Temos alguns colegas que trabalham mais com a área central, mas especificamente voltada mais para a minha formação, a gente tem mais interesse na parte cardiometabólica. Então hoje nós temos aqui uma linha de pesquisa, por exemplo, que investiga os efeitos do exercício acumulado. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque tem a ver, inclusive, com a pandemia aí do Covid-19. Os resultados são muito interessantes, né? Se der tempo a gente vai comentar um pouquinho a respeito deles aqui nessa entrevista mesmo. Bom, bacana. Em relação ao tema, né? O tema central desse vídeo aqui, desse bate-papo, que é a pandemia, né? Os impactos que o coronavírus está ocasionando na nossa forma de viver, na nossa forma de nos relacionarmos, né? Como é que você tem visto isso e como é que está a vida aí? E, assim, já entrando, como é que fica o exercício físico, né? Você está se exercitando? Você está conseguindo fazer? Como é que a ciência está vendo essa questão do exercício físico e a relação disso com a pandemia? Muito bem. Pois é, Fernando. Às vezes é a primeira pergunta, né, na verdade, que se faz o que a atividade física tem a ver com a pandemia do Covid-19. Tem tudo a ver. Então, o que eu vou contar um pouquinho aqui para você, né, e nós vamos bater um papo, é justamente sobre as pesquisas científicas, né, que têm saído a respeito do tema, né, atividade física e Covid-19. E muitos podem se perguntar, o que a atividade física tem com o Covid-19? Tem muito a ver, e tem muito a ver com questões, inclusive, econômicas, como é mostrado em alguns estudos, como a gente vai comentar. Então, olha só, para que a gente está discutindo, né, a pandemia do Covid-19 e atividade física? Qual que é a relevância disso? Bom, eu vou começar a responder isso com números. Em 2016, tá, a Lancet, lembrando que a Lancet é uma das maiores revistas científicas do mundo, né, ela apresentou em números o custo do sedentarismo no mundo. O sedentarismo, ele custava anualmente, e eu falo custava porque agora o custo é outro, mas ele custava, antes da pandemia, 53,8 bilhões de dólares por ano. E tem mais, o custo de perda da produtividade devido ao sedentarismo, ele foi estimado em 13,7 bilhões de dólares por ano. Isso, obviamente, fez com que a Organização Mundial da Saúde colocasse como linha de frente o combate ao que era conhecido como pandemia do sedentarismo. Pois bem, agora no primeiro semestre, né, de 2020, alguns short communications das principais revistas do mundo têm discutido muito esses números da Organização Mundial da Saúde. E resumidamente, esses trabalhos, eles falam o seguinte: se o sedentarismo já era um problema para a economia mundial, imagina agora. Inclusive, pensando em diminuir, né, o custo do sedentarismo, a meta da Organização Mundial da Saúde antes da pandemia era de reduzir em 10% o sedentarismo até 2025. Isso foi tudo por água abaixo agora. Então, a primeira importância de se discutir atividade física em meio à pandemia, ela é financeira, ela é econômica. A segunda razão, né, e claro, não menos importante, é o prejuízo, obviamente, que a redução dos níveis de atividade física está provocando na saúde física e mental das pessoas, né? Essa está mais evidente agora. Nós vamos falar daqui a pouquinho desses números. E aí, assim, o que é posto hoje, né, pelos especialistas é que nós temos uma pandemia alimentando a outra. É claro que o confinamento de meses no mundo inteiro está impactando nos níveis de atividade física das pessoas. E a gente vai ver alguns números logo, logo. Isso, Fernando, né, isso tudo que está acontecendo, principalmente nos meses de maio, junho e julho,
fez explodir o número de publicações sobre recomendações para a prática de exercícios, tem recomendação para todas as faixas etárias, tem um trabalho de maio de 2020 que estratifica até os exercícios para casais. Os casais agora estão vivendo mais juntos, né, nessa pandemia aí. E aí tem várias estratificações. Tem 21 de julho, em 21 de julho, o Ministério da Saúde, inclusive, ele lançou, né, um conjunto de recomendações para várias faixas etárias, né, a prática de atividade física, ou seja, o tipo de atividade física que pode se fazer durante aí a pandemia. Né? Tem para criança de 0 a 2 anos, até para, obviamente, idosos. E aí eu não sei, inclusive, se você acompanhou, mas a Organização Mundial da Saúde, recentemente, ela mudou a recomendação do termo distanciamento social para distanciamento físico, até para tirar esse sentimento aí das pessoas de estarem isoladas. Então, nós hoje vivemos uma pandemia do sedentarismo, desculpa, né, que é alimentada pela pandemia do Covid-19. Né? Nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco a respeito desses números aí. Vou mostrar para vocês. Pelo que você está falando, a gente já vivia uma pandemia, né, que na verdade as pessoas não sabiam disso. A gente já vivia dentro de uma pandemia e que ela está sendo, vamos dizer assim, agravada por uma nova pandemia. Logicamente que a letalidade é muito maior, né, muito mais visível, né, tem a questão da transmissibilidade, tá? Mas que acho que o impacto disso para o futuro, né, a gente ainda não tem noção sobre isso, a gente ainda vai ter isso um pouco mais para frente, né? A gente está dentro dessa segunda pandemia. Então é muito novo, mas em termos de agravamento, né, das doenças cardiometabólicas, eu acho que a gente vai ter uma série de implicações bem negativas, né? Além da saúde mental também, que é um tema que acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Então aí eu queria perguntar para você, assim, o que tem sido publicado, né? Quais são os principais resultados, né, que estão relacionando exercício físico e essa nova situação pandêmica que vivemos atualmente? Eu até separei um gráfico aqui que eu quero mostrar para você. O que acontece, Fernando? Ainda, pelo menos até julho agora de 2020, né, ainda não há publicações em revistas científicas com um número concreto do quanto que a pandemia afetou o nível de atividade física das pessoas. Eu quero só lembrar, né, que quando eu falo que não há evidência científica, eu tomo como base a PubMed, né? É a base de dados mais confiável e é a que eu consulto. Se isso já saiu em uma ou outra revista que não esteja na PubMed, né, indexada, eu não sei, mas na PubMed não tem. Chamando a atenção, só uma coisa, tem saído muitos trabalhos que nem foram submetidos à apreciação dos pareceristas. Né? Exatamente. Publicações que são, inclusive o caso clássico do estudo do pessoal da Bélgica, né, sobre a máscara, né, que imediatamente já saiu na grande mídia, mas não tinha sido publicado ainda, ou seja, ainda não tinha passado pelo processo de revisão das revistas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em separar essa relação, essa diferença entre os trabalhos que são publicados a partir de revisão dos pareceristas e aqueles que são divulgados sem esse processo de revisão, né? Perfeito, Fernando. Você já falou algo aí que eu quero comentar também a respeito dessa coisa, desse trabalho, tá? Daqui a pouquinho a gente pode comentar desse trabalho aí. Mas assim, do ponto de vista numérico, Fernando, tem alguns indícios, tá? Desse levantamento, do tanto que a pandemia afetou o nível de atividade das pessoas, pela Evidation Health, que é uma empresa norte-americana que é especialista em análise de dados científicos na área da medicina, e a empresa Fitbit, tá? Cujo levantamento realizado através lá de contagem de passos das pessoas, né, está referenciado em um trabalho, publicado em junho pelo professor Hamilton Hoskell, da Faculdade de Medicina da USP. A Evidation Health, eu vou mostrar para você um gráfico aqui que é lá do site deles. A Evidation Health, inclusive, ela tem um canal no YouTube que vale a pena seguir. Tem muita informação interessante de base científica, né, respaldado na ciência, mas esse dado eu peguei lá do site. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou te mostrar.
Fabrício, só uma coisa, só lembrando, né, quem que vai acompanhar a gente aí, todas essas pesquisas, essas referências que a gente vai comentando aqui, nós vamos deixar na descrição do Fundamental. vídeo, né? Fundamental falar isso. Porque acho que a gente não pode abrir mão disso, né? De jeito nenhum. Tudo que eu falar aqui, gente, é bate-papo, vai ser descontraído, né? A linguagem tranquila, mas realmente baseado na ciência. Então, foi até uma ideia, né, nossa, né, minha e do Fernando aí, porque a gente vê muito bate-papo e tal, mas assim, às vezes quando a gente vai correr atrás, né, Fernando, da informação, como aconteceu com você e comigo, dessa informação que saiu do uso de máscara, atividade física, e a gente não achou. Aqui não, aqui vocês vão achar tudo. Isso daqui eu vou deixar, inclusive lá tem a referência lá no site. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Bom, então aqui, ó, Fernando, aqui, ó, isso é lá da Evidation Health, do site Evidation Health. Olha só, eles fizeram um levantamento, se não me engano, Fernando, foi por número de passos também, mas essa informação não tinha lá não. Mas, o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise a partir do dia 17 de março, que foi o momento que o governo mandou todo mundo para casa, e aí foi acompanhando a redução no nível de atividade física nos dias 22 de março, 27 de março e finalmente aqui em 1º de abril. E aqui observe aí, ó, que por cor, né, o mais amarelo aqui, ó, significa que houve uma redução superior, igual ou superior a 50% nos níveis de atividade física da população. Então perceba bem, de 17 de março até 1º de abril, Fernando, são 13 dias, cara. É muito pouco tempo. Aqui eles até têm, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles fazem uma média aqui, ó, né, exatamente mostrando, aqui é a partir do dia 2 de março, né, mas aqui, ó, dia 17 de março, tá aqui, e olha aqui, a gente vê uma queda abrupta nos níveis de atividade física das pessoas, tá? Essa é a informação mais concreta, tá, Fernando, que eu achei. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo aqui, joga isso pro Brasil, Fernando. Imagina se a gente tivesse 50%, se isso for real, né? 50% de redução nos níveis de atividade física, sendo que, se a gente pegar, e você vai lembrar muito bem, né, dessa história, o Ministério da Saúde, né, em 2016, ele fez um levantamento mostrando que quase 50% da população brasileira, ela era sedentária. Imagina agora, com a pandemia. Imagina, Fernando, o impacto disso no idoso, coitado do idoso, né? O idoso, ele não quer sair de casa, Fernando. E ele não vai querer sair de casa tão cedo, por exemplo, para ir para uma academia. Entende? Né? Então a situação ela é complicadíssima. Esses dados são interessantes que ele mostram uma queda, né, muito rápida, né? Então, só comprova aquilo que a gente está falando anteriormente, que você tinha uma pandemia que está sendo agravada por uma outra pandemia. Né? É interessante que esses dados são utilizados pelos governos, né, pelo Estado, para analisar a adesão das pessoas ao isolamento. Mas, possivelmente, com esses aplicativos, vai ser possível você, por exemplo, destrinchar esse número de pessoas que corriam, número de pessoas que pedalavam, que faziam caminhada, né? E daria até um estudo interessante para ver essa redução desse nível de atividade física que vai impactar né, de forma muito forte daqui para frente. Com certeza. Ô, Fernando, eu até deixei aqui um ponto que eu queria comentar. Vale a pena chamar a atenção para alguns estudos, principalmente agora de maio, junho e julho, que mostraram o seguinte: olha, não é qualquer redução no nível de atividade física que está acontecendo com a pandemia. Por quê? As pessoas deixaram de ir para a padaria, fazem todas as compras online, permanecem muito tempo em frente ao computador. Em crianças, tem um trabalho de junho de 2020, nós vamos deixar também aqui, que chama atenção para um estudo lá de 2013, que mostra que quando você interrompe por algumas poucas semanas as atividades físicas das crianças, as atividades que elas faziam, por exemplo, ao ir para a escola, ir para a rua, né, que isso traz um prejuízo à saúde global dificilmente de ser recuperado nesta fase da vida. Tá? Muito interessante esse trabalho. Ele referencia, né, esse trabalho de junho de 2020, referencia esse trabalho lá de 2013. Nesse estudo, né, lá de 2013, o autor comenta especificamente sobre a perda da força. Mas imagina, Fernando, aí o ganho de peso pouco saudável, né,
e o prejuízo que o baixo nível de atividade física hoje, que certamente a maioria das crianças estão tendo, imagine esse prejuízo para a saúde mental. E aí, Fernando, tem 3 estudos, olha que interessante. Tem 3 estudos que comparam a redução nos níveis de atividade física do confinamento provocado por essa pandemia com a redução nos níveis de atividade física provocada pelos estudos de bed rest. Fernando deve saber, né, bem aí o que são os estudos de bed rest, tá? Mas só para vocês entenderem, né? Os estudos de bed rest são estudos que na tradução literária significa cama-repouso. Esses estudos eles são utilizados, por exemplo, pela NASA para identificar o impacto de condições extremas de redução de atividade física sobre a saúde. Claro, nós temos que guardar, né, as devidas proporções, né? Mas esses trabalhos eles chegam sim a fazer esse tipo de comparação. E veja bem, os estudos de confinamento com bed rest, eles mostram que com 2 semanas de confinamento por bed rest, o sujeito tem 18% de atrofia. Em 2 semanas, tá, de bed rest, o sujeito que é saudável, ele começa a apresentar resistência insulínica. E isso no jovem, porque em idoso tem estudo, também vamos deixar aqui na descrição, em idosos tem estudo que mostra que a velocidade da perda da saúde nesta população com este tipo de confinamento do bed rest é 2 vezes mais rápido do que em jovens. Justo idoso, que são as pessoas mais fragilizadas, mais traumatizadas e mais susceptíveis, né, Fernando, aos problemas causados pela contração desse vírus, tá? Então, assim... Na verdade, a gente está falando de destreinamento, né, Fabrício? Exatamente. No meu trabalho de doutorado, eu analisei o destreino de 4 semanas depois de um treinamento intervalado de alta intensidade, a gente já viu reduções significativas dos ganhos, né? Então é muito rápido dos jovens, né? Essa queda é muito rápida, né? Você imagina agora a gente está falando de 4 meses, 5 meses, né? 6 meses de destreino, né? E por pessoas que já tinham um histórico, né? Já estavam na academia, já estavam treinando, já estavam adaptado com relação a isso, né? Exatamente. Então, é um destreino muito rápido, né? Das capacidades. Exatamente, né? Eu lembro lá dos seus resultados e a perda é muito rápida, né, Fernando? A perda, né? Na verdade, o que você viu lá nos seus resultados é exatamente o que a gente já via, né, nos livros aí, né, de fisiologia e de treinamento, né, Fernando? O Fernando entende muito bem aí da parte do treinamento, né? A velocidade da perda é muito maior do que do ganho, infelizmente. Mas, por outro lado, tem um estudo, se não me engano, do Fleck, Fernando, super recente, tá? Com biópsia, inclusive. Depois eu vou te mandar ele. Talvez eu até coloque aqui também, né? Seja uma boa. Ele mostra, Fernando, o seguinte, uma coisa boa. Você destreina, aí perde, né? Rápido. Mas quando você retreina, o ganho é mais rápido ainda. Olha que beleza. Sim. Super legal. E é um trabalho super completo, Fernando, esse do... Tem que ter uma coisa boa nessa história, né? Também, não é possível, pô. Você fica anos praticando atividade. Pô, brincadeira, né? Mas esse trabalho é muito legal. Lembrei dele aqui agora. Diga. Avançando um pouco mais, né? Que mais? Que as pesquisas estão, vamos dizer assim, focando mais, né? É mais no aspecto, por exemplo, da obesidade, na questão da influência dessa parada na saúde mental, ou ainda os resultados são mais no nível do nível da atividade física. Para onde você acha que a gente está dentro da pandemia, né? Mas o que você acha que a ciência está olhando em relação ao exercício e essa situação? Então, Fernando, eu busquei muito trabalho, né, da saúde cardiometabólica, acho que até pela afinidade, né, de linha de estudo minha, mas eu vi também algumas coisas, bastante coisa com saúde mental, mas os de saúde mental, a gente acha muitos, tem com exercício, bastante, mas mesmo fora do exercício, né, aí a gente vê uma enxurrada, quando não relaciona o exercício, tem uma enxurrada falando da saúde mental. E aí, né, Fernanda, a gente já faz o link. Poxa, saúde mental, a gente está cansado de saber dos benefícios científicos e na prática, né, nós como praticantes, né, de atividade física,
do tanto que a atividade física é importante para a saúde mental. Então você imagina, Fernando, a importância, se o exercício é importante para a saúde cardiometabólica, neste momento de pandemia, imagina para a saúde mental. Imagina, cara. Então, assim... Tem a ver com a questão do relacionamento, né? Não está se encontrando com as pessoas, né? Não está se relacionando. Exatamente. A questão social ela é muito, muito forte, né? Demais. Tem gente que não dá conta, não, Fernando. Acho que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Da questão do exercício fora de casa, dentro de casa, né? Tem algumas coisas legais também que acho que a gente pode comentar. Então, já tentando fazer um pouco de futurologia aí, né? Como é que vai ser se exercitar dentro desse novo normal, né? Eu já li algumas coisas, já vi algumas entrevistas, que parece que essa situação ela vai se repetir, vai ser cada vez mais comum, né? Antigamente as pandemias demoravam 100 anos para acontecer, depois 50 anos, você vê que já nesse início de século já é uma coisa mais comum, né? Então parece que essa realidade pode ser uma coisa virar rotineira para a gente, né? Então nós que trabalhamos com exercício temos que pensar também uma nova forma de se exercitar, nova forma de conduzir, de orientar, de supervisionar o exercício, né? Quais são as recomendações? Como é que você acha que vai ser se exercitar, né, daqui para frente? A ciência tem falado alguma coisa em relação a isso? Tem sim. Tem alguns estudos que têm mostrado isso. Vamos deixar todas as referências aqui também, tá? Desses estudos. Fernando, primeiro ponto. Fazer exercício fora de casa, pode? Isso tem dado muito o que falar. Isso tem gerado muita discussão. E aí eu queria voltar aqui, esse estudo exatamente que você comentou. Nós nem combinamos de falar muito dele, mas pela vivência nossa, né? Já imaginava que você tinha visto realmente esse estudo. Foi um estudo em parceria lá das universidades da Bélgica e da Holanda. Foram alguns pesquisadores de lá. Eles simularam, né? Muita gente deve ter visto isso, porque ganhou até a mídia tradicional. E ele simulou o risco de contágio, né, do novo coronavírus entre praticantes de atividade física ao ar livre. E aí é exatamente isso que você falou. Eu busquei, Fernando, esse negócio na PubMed, não achei. Fabrício, só para lembrar, aquele estudo que tinha a imagem, né, do spray, né? Isso. Parecia que as gotículas... Eu acho que essa imagem do spray e das gotículas, né, que poderia chegar até 20 metros, isso assusta as pessoas. Né? Então tem muita gente que começou a fazer atividade física, se exercitar ao ar livre, e quando saiu aquilo ali, deu uma... né? Opa, parece que eu vou estar... Se eu andar aí fora, esse spray vai estar o tempo todo na minha cara, né? Exatamente, Fernando. E assim... É claro, a gente tem que respeitar, né? Foi um estudo, mas o estudo científico, e aí é muito importante a gente entender que precisa passar pelo cunho de uma revista confiável, avaliação por pares. Não adianta eu escrever um blog, falar no blog, né? E falar que aquilo ali é um artigo, Fernando. Sabe? Isso é muito perigoso. Por isso que a gente tem que analisar com muita cautela. Foi até interessante a ideia do estudo, mas eles fizeram o seguinte, né, baseado exatamente nas gotículas lá, né, de dispersão da saliva, eles fizeram algumas recomendações, né? Então, para caminhar, você tem que não pode estar atrás da pessoa pelo menos 4 ou 5 metros, se não me engano. Para correr já tem que ser 10 metros, para pedalar 20 metros. Até faz sentido a lógica, né? Mas assim, a gente pode até deixar aqui o site. Por quê? Eu achei no Twitter do cara, Fernando, e eu vi que tinha uma galera pedindo, entendeu? Onde está a referência? Aí ele mandou o link. Aí quando eu fui acessar o link, tem lá um artigo escrito, mas não tem falando o nome da revista. Então assim, eu até peço desculpa se ele já foi publicado. E se alguém tiver notícia de onde for publicado, deixa aqui, né, nos comentários aqui. Mas eu acho que não foi ainda não. Pelo menos assim, até ontem... eu pesquisei e não vi nada não. Em julho agora, 2020, vou deixar o artigo aqui também, alguns pesquisadores da Coreia do Sul, né, eles chamam muita atenção para o aumento da prática de exercício em espaço público, que está acontecendo agora. Isso já foi constatado numericamente lá na Coreia do Sul. E aí eles concluíram o trabalho dizendo basicamente o seguinte, olha, a gente precisa saber realmente quais são os cuidados, né, para a prática de exercício em espaço público. Uso de máscara, vamos comentar também daqui a pouquinho.
Mas, gente, fazer atividade física fora de casa, para quem está habituado a fazer atividade fora de casa, num momento desse, pode ajudar e ajuda muito. Então, realmente, eu acho que o nosso próximo passo aí dentro do mundo da atividade física e saúde é discutir isso, a atividade outdoor. Indoor, dentro de casa, aí as publicações agora desse semestre trazem um consenso. É importantíssimo fazer atividade física dentro de casa. E aí vem, óbvio, né, a pergunta, as limitações de você fazer atividade física dentro de casa. Não é fácil você manter uma rotina de exercício com disciplina, né? Principalmente aí as mães, né, que ficam geralmente mais sobrecarregadas, né? Professores, né, como nós, com inúmeras tarefas, né? É muito difícil. Eu até, Fernando, eu até tive a curiosidade, tá, de pesquisar alguns aplicativos, porque uma das publicações, essas publicações, né, que falam sobre, e aí, como fazer, fala muito de aplicativo, né, e videoaulas. E aí eu fui e falei assim, deixa eu ver como é que esses aplicativos funcionam bem. Não tinha visto ainda, assim, né, de perto. Beleza, eu vi. E aí, ao ver lá os aplicativos muito legais, layouts bem bacanas, eu fiquei pensando assim, gente, a orientação realmente faz toda a diferença. Por quê? Tenta seguir esse aplicativo por todos os dias, de segunda a sexta, durante 6 meses. 40 minutos por dia. Eu quero saber assim, quantas pessoas vão chegar lá no final fazendo essa atividade do aplicativo. Eu tô para postar com você. Eu acho que 6 vezes até muito. Eu acho que 6 vezes até muito. Eu tô colocando para mais, né? Você tem que ter uma disciplina muito grande, uma motivação muito grande. Eu acho que com pouco tempo aquilo já fica muito monótono, né? Se não houver nenhum tipo de interação. Exatamente. Eu acho muito complicado. Eu tenho visto algumas coisas também e eu acho difícil. Então vamos ter que repensar isso aí também. Não, é um desafio para nós, né? É um super desafio, tá? É um super desafio. Eu acho, Fernando, que é uma excelente ferramenta, aplicativo e tal, mas talvez mais complementar. Até mesmo complementar a uma atividade ao ar livre, porque ninguém merece, né? Ficar na base do aplicativo dentro de casa. Né? É muito difícil, Fernando, é muito difícil. Eu vou puxar a sardinha agora, né, para inclusive dos meus estudos, que é com a atividade física, o exercício físico acumulado, que basicamente a gente investiga, né, os efeitos do exercício fracionado. Né? Então, ao invés de fazer lá, 30 minutos de exercício de uma vez só, você fraciona ali 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, 10 minutinhos à noite. Tá? Isso as nossas, vou deixar também aqui no link, né, essa publicação nossa, a mais recente, mostrando que o exercício acumulado ele é tão efetivo ou mais, inclusive para redução de gordura visceral, do que o exercício realizado em uma sessão única. E na verdade, Fernando, essa história, né, eles chamam de interromper o comportamento sedentário. E as publicações de agora, né, elas falam sobre isso, da importância de interromper o comportamento sedentário. Só, Fernando, que essa história de interromper comportamento sedentário não é recente também, não. Recente que eu digo assim, não é da pandemia. Tem um estudo da Lancet também, vamos deixar aqui, de 2016, que eu sugiro todo mundo que trabalha com atividade física ler essa meta-análise. É a maior meta-análise já publicada no mundo sobre a relação entre exercício físico e mortalidade. Pra você ter uma ideia, Fernando, as amostras dos estudos analisados somam mais de 1 milhão de homens e 1 milhão de mulheres. Todo mundo vai ter que ler esse trabalho para vocês verem como que é legal o que ele mostra. De uma forma muito resumida, ele tem lá um gráfico muito interessante, que no final das contas ele fala o seguinte. Se pegar o Fernando e eu, tanto o Fernando faz 60 minutos de exercício por dia, por exemplo, né? Como eu. Eu também faço 60 minutos de exercício por dia. A diferença é que o Fernando, ele vai para a academia, faz 60 minutos de exercício lá, vai para o trabalho e fica horas e horas sentados na frente do computador. Eu também faço 60 minutos.
Só que eu consigo fazer o 60 minutos no seguinte esquema. Eu faço 10 minutos de manhã, 20 minutos antes do almoço, mais X minutos no fim da tarde, mais uns minutinhos no fim da noite. Aí olha só o que acontece, olha o que esse gráfico mostra. Vocês vão ver esse gráfico lá nesse artigo. Para a mesma quantidade de exercício que as pessoas fazem, morre mais cedo quem fica sentado mais tempo. Olha que interessante. E ele coloca números. 8 horas assentado de forma ininterrupta aumenta muito o risco de mortalidade. Olha que legal esse resultado. Então, aí vem o conceito deles, que é o seguinte: você pode ser fisicamente ativo, mas você tem comportamento sedentário. Ou seja, o Fernando é fisicamente ativo, ele faz 60 minutos de exercício por dia, mas ele fica mais de 8 horas sentado. Então, ele é fisicamente ativo, mas tem comportamento sedentário. E aí o que essa revista, o que esse trabalho, né, mostra, chama atenção é mais importante interromper o comportamento sedentário. Ô Fernando, e olha como que isso casa direitinho com o que a gente está vivendo agora na pandemia. As pessoas, as pessoas que estão ficando mais tempo em casa, né, alguns não conseguem ficar, né, por causa do trabalho, e aí não tem jeito mesmo. Mas mesmo assim as pessoas estão ficando mais em casa. Mesmo as que trabalham, fim de semana, né, a gente espera que essas pessoas não estejam saindo, né? Mas assim, olha que legal. Você interromper o comportamento sedentário, sabe por quê, Fernando? É diferente, cara. Se a pessoa, tudo bem, exige disciplina? Exige. Mas se eu virar para você e falar assim, para a maioria das pessoas, que muita gente, até nós que gostamos, né, Fernando, da atividade física, às vezes a gente tem a preguiça mesmo, né? É normal. É normal. Mas uma coisa é eu falar assim, Fernando, cara, vai lá, são só, sei lá, um dos trabalhos que a gente está fazendo, Fernando, mostrou agora com animais que 6 minutos de exercício de alta intensidade é eficiente para melhorar vários parâmetros cardiometabólicos, vários, e mais. 6 minutos já é pouco, né, Fernando? Olha o que a gente fez. A gente teve um grupo de animais, a gente está repetindo agora esse estudo em humanos, mas a gente teve um grupo de animais que ao invés de fazer 6 minutos de exercício direto, que já é pouco, eles fizeram 3 vezes ao longo do dia 2 minutos. 2 minutos, Fernando. É muito pouco. E olha só, nós vimos, Fernando, nesse trabalho, nós ainda não publicamos, estamos tentando publicá-lo, nós vimos, além de todos os benefícios de melhora de função cardíaca, redução de tecido adiposo visceral, melhora da glicemia, pressão arterial, olha que legal. Nós vimos também que seja o exercício feito de uma vez só de 6 minutinhos ou 3 de 2 minutos, provocou biogênese mitocondrial no músculo esquelético e no coração, cara. Isso é muito massa. E o exercício... É muito impressionante. Não. E aqui, o exercício feito de forma acumulada, que a gente chama, né, 2, 2 e 2, ainda foi superior ao exercício feito de uma vez só, né, em sessão única, em reduzir o tecido de gordura visceral e a resposta ao teste de tolerância à insulina. Olha isso, cara. É muito pouco. Nós estamos aí nessa lógica, né, de descobrir o seguinte, Fernando. Qual é a dose mínima de exercício para se evitar doenças? Essa questão da dose é a grande discussão para a gente hoje, né? Trabalha com exercício físico, né? E aí, né, se você tiver essa dose 3 vezes ao dia, né, se puder diluir isso durante o dia, você quebra, vamos dizer assim, esse comportamento mais sedentário. O comportamento sedentário, exatamente. E pode ser a grande solução para essa situação que a gente vive, né? Exatamente. Então, eu já estou até pensando aqui na possibilidade de criarmos alertas diários, né? A cada 3 horas, a cada 4 horas, você ser lembrado disso. E hoje é muito prático você fazer isso, né? Com os aplicativos, né? Está na hora de fazer exercício, vamos embora. Exatamente. E a gente não esquece de tomar o remédio, né? Então, quem faz uso de medicamento, né? É como se fosse um medicamento. Exatamente. Né? Você vai ter que tomar aí 3 vezes ao dia. Não tem tanto tempo. Nós estamos, né, aí investigando. Na verdade, a gente já até começou a trabalhar aí num projeto, né, Fernando? Pensando num aplicativo e num equipamento. Mas aí, né, por enquanto está no protótipo, mas nós pretendemos desenvolver isso daí bem em breve, né? Por isso, mas voltando agora
A gente não saiu, mas a gente vai voltar mais especificamente. Mas é porque tem tudo a ver, né? Acabou a gente vai empolgando, né? Empolga. Com relação às recomendações, o que a gente pode falar hoje? O que a ciência está falando assim? O que é recomendável hoje? De atividade física? O que tem que fazer? Né? Tá. Tem uma receitinha, né, de atividade física. Então, Fernando, tá? Vou falar tudo baseado em leitura científica. Não é eu que estou achando, não. Bom, academia vai voltar? Olha, Fernando, eu já li rapidamente aí algumas regras, inclusive, né, de limitar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo, cuidado com higiene, o retorno gradual da atividade dentro da academia, né? Eu não sei se você tem aí, Fernando, alguma informação além dessa. A informação que eu tenho sobre retorno de academia é que se voltar vai ter que ser nesse esquema, com uma quantidade limitada de pessoas, né? O que você tem visto a respeito disso aí também? Basicamente da academia, isso. É isso, né? Número de pessoas e estão surgindo protocolos de higienização, né? Eu acho que eles vão ter um cuidado maior com relação a isso, né? Possivelmente vai ter empresas especializadas em ou protocolos ou metodologias de higienização, né? A questão do horário, né? De distribuição de horário, mas mesmo assim, eu acho que... Fernando, vai acabar aquele boom, né? De academia 6 da tarde, né? As pessoas vão começar a procurar o horário que não iam, né? Mas mesmo assim, sinceramente, na atual situação, eu acho que muita gente não volta. Não volta. Vai ser alguma coisa parecida com a escola, né? A escola vai voltar, mas você vai mandar seu filho para a escola? Eu conheço vários pais que falam que não vão mandar seu filho para a escola. Não vai. Ô, Fernando, aí vamos voltar lá no idoso, cara. Você acha que o idoso vai para academia? Eles estão apavorados, e com razão, né? Realmente a coisa é muito assustadora, né, o Fernando? A coisa é muito assustadora, sabe? Então, assim, o idoso, cara, vai ser difícil, viu? Ele vai custar entender. Não todos, né? Tem uns que estão passando batido, né? Como se nada tivesse acontecendo, mas é muito perigoso, né, Fernando? Ainda está muito perigoso, né? A academia é difícil. E quem quer voltar? Vai voltar o quê? Máscara? Que tipo de exercício? Perfeito, máscara eu quero chamar a atenção. E aí? Usa máscara durante a atividade física? Não? O que a ciência, né, tem falado a respeito disso? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma publicação num blog, mas não é qualquer blog, não. Eu vou mostrar aqui o blog, de onde que é esse blog. Bom, tá aí, como eu te disse, né, não é qualquer blog. É o blog da British Journal of Sports Medicine, uma das maiores revistas científicas na área esportiva do mundo. Então não é qualquer blog, não. Olha só, o que eles falam aqui, na verdade, a respeito, né, de usar ou não usar a máscara. Então aí, ó, são as recomendações durante... Primeiro ponto, né, Fernando? Sim, usar máscara. E aí tem as recomendações durante o exercício e também depois do exercício. O que eles chamam a atenção aqui? Primeiro, o uso de máscara tem que ser máscara confortável. Lembrando que essas máscaras com filtro e que limitam também, tá, a ventilação, que é usada aí por profissionais da área da saúde, não é recomendado para a prática de exercício, não. Por quê? Porque pode restringir muito o fluxo de ar e a gente sabe, né, que a ventilação aumenta muito durante o exercício. E isso, de fato, pode provocar até um desmaio, né, devido ao acúmulo de CO2 ali na máscara ali, no frente, né, do rosto ali da pessoa. Principalmente pessoas que têm um nível de condicionamento mais baixo, né? Se a pessoa não diminuir um pouco a intensidade do exercício, isso aí pode ser um problema, né? Durante o exercício. Problemaço, aliás. Aí tem um negócio, eles até recomendam aqui, ó, o seguinte, não ter uma vedação, tá, ao redor da máscara para permitir uma melhor movimentação do ar, inclusive. Mas também pode aumentar o risco de propagação das gotículas, né? Essa ausência assim, da vedação completa. Pode acontecer isso. Ele fala também de considerar, isso é importante, levar mais de uma máscara, para você poder fazer a troca. Teoricamente, Fernando, é que a máscara umedecida pelo suor ali pode facilitar a contaminação. Então, assim, usar mais de uma máscara, levar mais de uma máscara é interessante. E aí, no mais, Fernando, manter o distanciamento social, e aí vem essa coisa da atividade outdoor, aí eu não posso afirmar, né, quais são as recomendações outdoor, porque realmente
como a gente comentou, né, anteriormente, eu não vi nenhuma publicação científica a respeito disso. E os cuidados depois do exercício, aí, Fernando, é o que a gente está cansado de saber. São os mesmos cuidados que as pessoas têm que ter em casa. Higienização, trocar a roupa, né? De preferência colocar num plástico, enfim, ensaboar o cabelo. Né? Muita gente acha, Fernando, que tirou a roupa, beleza. Mas assim, o cabelo. Então assim, é uma coisa que já está sendo muito falado, né? Mas normalmente a gente cai no relaxamento, né, Fernando? E não pode. Não pode. Ideal que depois do exercício físico, direto pro banho, né? Exatamente. Que seja isso, né? Se alguém tiver o chuveiro, inclusive, fora, né, Fernando? De casa, assim, ou que não tenha o contato, assim, direto com a família, toma o banho primeiro antes de ver a família, né? Isso é importante. Vamos voltar aqui pro nosso bate-papo, então. Mas é muito interessante, Fabrício. Assim, tem que ressaltar que a gente ainda está dentro do processo, né? Então, até você produzir o artigo, produzir ciência, isso ser avaliado, isso ser publicado, isso ainda leva um tempo, né? Então, a gente está como se estivesse pedalando e consertando a bicicleta ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, já que a gente, aqui no canal, a gente quer valorizar, né, o rigor científico, né? Que a gente está dentro do processo ainda, né? Então, a gente está no calor da coisa. Tá? Mas já nos mostra que, né, houve uma redução drástica do nível de atividade física, isso vai ter um impacto, a gente vai ter que repensar, a gente tem um desafio muito grande de repensar como que é se exercitar, né, e a gente vai estar em busca de recomendações e de como nós, profissionais da educação física, ou outros que trabalham com exercício físico, né, principalmente voltado para a saúde, os atletas também vão ter que repensar a sua forma de treino, né, enquanto não houver uma vacina aí, e isso pode perdurar aí por um grande período de tempo, né. Eu acho que, assim, eu curti demais o bate-papo aqui, foi muito, muito proveitoso, eu espero também que tenha sido um momento, né, divertido para você, e ao mesmo tempo a gente trocou muita informação aqui, né. Sim. Aí eu vou passar para você aí, para você fazer suas considerações finais, né, e o que você achou dessa experiência? Foi ótimo, Fernando. Como a gente, né, já vinha programando, né, já há algum tempo, a ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo, quase que informal, né, ou sim, informal, né, mas baseado em leitura científica, né? Eu acho que isso é o principal foco. A gente até pode dar algumas opiniões, que faz parte, mas o que a gente for afirmar aqui dentro desse canal é porque tem evidência científica. Isso é muito importante. Eu estava vendo um canal que eu sigo, né, no YouTube aqui, e o cara falou uma coisa muito interessante, Fernando. Ele falou o seguinte: olha, eu não sou youtuber, né? E eu acho que também não é intenção nem minha do Fernando ser youtuber. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: não, porque para ser youtuber, você tem que seguir algumas regras do tipo, não pode fazer vídeo maior do que 15 minutos, sabe? Umas coisas assim. Tem que monetizar, né? Exato. E aqui não, aqui a ideia é justamente, não sei quanto tempo vai dar essa entrevista, se tiver legal, quem achar legal vai assistir, né, até o final. A gente não tem objetivo financeiro nenhum com esse canal, né? Foi apenas uma ideia, né, Fernando, nossa aí, de levar esse bate-papo científico para as pessoas. E se existe um canal bacana, que é o canal do YouTube, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, por que não, né, Fernando? Levar essas informações aí e trocar ideia. Nós vamos chamar outros convidados, a gente já tem até uma listinha aí pronta, né, Fernando? Dos próximos entrevistados, mas vai ficar aí de surpresa para todos. Legal. Fabrício, te agradecer, né, pela contribuição aí, eu acho que foi, né, semeou muitas coisas interessantes, a gente vai estar descrever isso aí abaixo aqui do vídeo, esses links aí para quem quiser aprofundar um pouco mais, né? Sim. Para não falar que a gente essa conversa sobre exercício físico e sobre ciência, né? A gente sempre no final aqui da entrevista, vai ser com você, vai ser com todos os nossos convidados, eu vou te pedir para, né, fazer uma sugestão aí, né, indicar para a gente um livro, um filme,
um disco, uma música, né? Eu tô vendo que você está no estúdio de música, eu sei que você é músico, né? Que a ideia é a gente compartilhar alguma dica cultural aí. Você tem alguma coisa para sugerir para a gente? Então, Fernando, coisa de bastidores, mas eu vou falar aqui. A gente estava, né, fazendo a coisa do roteiro, tem que ter, né, um roteiro e tal. E aí eu esqueci do final, né, indicação de música e tal. Eu falei assim, caramba, não lembro. Não lembrei, assim, uma música assim, que eu quisesse, de fato. E para não indicar qualquer música, assim, sem pensar, e por que indicar aquela música, até baseado no tema, talvez, assim, eu não vou indicar música, não. Eu pensei aqui em indicar um livro. Vai um livro. É um livro, na verdade, que eu estou refazendo uma leitura dele. É um livro muito legal mesmo. Eu li esse livro tem mais de 11 anos. O livro ele chama Biologia da Crença. E tem até a ver com o que está acontecendo aí também. É muito interessante a história do livro. É um livro, assim, a gente não pode ficar também, obviamente, aficionado, né? Só no artigo que está indexado na PubMed. A gente precisa ler outras coisas também. E a gente precisa, inclusive, ler coisas que ainda não têm explicação. Aliás, é o que movimenta a ciência. E esse livro ele foi muito polêmico quando ele foi lançado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é 2007 ou 2008. O livro Biologia da Crença. Tem até Fernando, um vídeo sobre esse livro, uma palestra sobre esse livro aí no YouTube, se não me engano. Mas vale a pena ler o livro. Só para vocês entenderem a lógica do livro, né, um pesquisador que mostra o tanto que a crença pode afetar a biologia molecular. E aí é baseado nisso que ele fala do sistema de crenças, daquela coisa de você acreditar e a coisa acontecer. Ele até faz uma relação, Fernando, muito interessante, assim, polêmica, né? Da relação da crença com a cura, que as pessoas normalmente chamam de milagres, mas no tanto que a crença da pessoa ela pode de fato modificar, né? Eu até acho que faz todo sentido, né? A biologia molecular e a pessoa ser curada por uma crença, mas só que ele leva a coisa para o biológico. E aí nesse tempo aí, né, da pandemia, eu entrei de férias, né? Agora poucos dias. E comecei a ler esse livro. Na verdade, eu não tinha esse livro, e aí um amigo meu, biólogo, eu falei assim, cara, eu tô a fim de ler esse livro de novo. Você tem? Ele tem. Aí ele tinha o livro, ele me emprestou o livro e eu voltei a reler. Vale a pena. Então fica a minha dica aí. Nos próximos programas, mesmo eu não sendo entrevistado, eu faço questão de indicar aí as minhas músicas, né? Ah, que bacana. Inclusive, assim, a gente vai deixar na descrição o link pro livro, né? Quem quiser aprofundar aí, tá? Boa. Bom, então a gente está chegando ao fim aqui da nossa grande estreia, né? Depois de tanta luta. E aí eu vou, né, agradecer a presença de todos, especialmente do Fabrício. Pedir que vocês se inscrevam no canal, né? Se possível, curtir, acionar o sininho lá para receber as notificações. E o mais importante para a gente são os comentários, né? Fazer suas críticas, perguntas, né? Se quiser sugerir convidados, sugerir temas, né? A ideia é que cada programa nosso, que cada entrevistado, né, traga um tema específico relacionado ao exercício físico, né? E aí eu espero que vocês acompanhem a gente aí nos próximos vídeos, né? E que a gente, né, tenha outras oportunidades dessa troca, desse relacionamento aí, para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema fascinante que é o exercício físico. Valeu? Então, Fabrício, obrigado, um abraço. Valeu, Fernando. Até.